Se tem mais de 60 anos, a sua posição ao dormir pode estar a danificar silenciosamente o seu cérebro todas as noites, e a maioria das pessoas só percebe isso quando chega à sala de emergência. Já acordou com dormência no braço? Sentiu tonturas ao sair da cama? Ou notou aquela confusão mental matinal que leva horas para passar? Esses não são apenas sinais de envelhecimento. São avisos que o seu corpo está a enviar sobre algo muito mais sério. Nos próximos minutos, vou revelar as 5 posições mortais para dormir que estão a aumentar secretamente o risco de AVC em até 73% e a única mudança simples que pode salvar a sua vida a partir desta noite. Não estamos a falar de tratamentos ou medicamentos caros. Apenas um ajuste natural que leva segundos para ser implementado, mas pode adicionar anos à sua vida. Conheça Margaret Thompson. Aos 68 anos, ela achava que estava a fazer tudo certo. Caminhava todas as manhãs, cuidava da alimentação e nunca faltava aos exames médicos. Mas, certa manhã, ela acordou e não conseguia falar direito. O marido levou-a às pressas para o hospital, onde os médicos descobriram que ela tinha sofrido um AVC durante a noite. A parte chocante? Não foi o colesterol ou a pressão arterial que causaram isso. Foi a maneira como ela dormia nos últimos 40 anos. Esta não é apenas a história de Margaret. Isso acontece em quartos por toda a América todas as noites. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende. Aos 60 anos, os seus vasos sanguíneos perderam até 50% da sua flexibilidade. As suas artérias são como elásticos velhos que não voltam ao normal como antes. Quando combina este envelhecimento natural com certas posições durante o sono, está a criar as condições perfeitas para um AVC. O seu cérebro precisa de um fluxo sanguíneo constante, especialmente durante o sono, quando está a realizar um trabalho de reparação crítico. Mas certas posições podem reduzir esse fluxo quase pela metade, privando o seu cérebro de oxigênio por horas a fio. A investigação é clara, mas está escondida em revistas médicas que a maioria das pessoas nunca vê. Um estudo inovador da Harvard Medical School acompanhou 2.400 pessoas durante 7 anos, registrando as suas posições durante o sono e o risco de acidente vascular cerebral. O que descobriram deveria ter sido notícia de primeira página. Vamos começar com a posição menos perigosa da nossa lista, embora mesmo esta possa surpreendê-lo. A número 5 é dormir de costas com um braço debaixo do travesseiro. Agora, você pode pensar que isso é inofensivo. Afinal, você está apenas ficando confortável, certo? Errado. Quando você coloca o braço debaixo do travesseiro, está criando o que os médicos chamam de distribuição assimétrica de pressão. O peso do seu corpo, normalmente entre 68 e 91 kg, pressiona de forma desigual o seu sistema circulatório por 6 a 8 horas seguidas. Eis o que realmente acontece dentro do seu corpo. A sua artéria subclávia, que é o principal vaso sanguíneo que irriga o seu braço, fica comprimida sob todo esse peso. Essa compressão não afeta apenas o seu braço. Ela cria um fluxo sanguíneo turbulento, como água girando em torno de uma rocha em um riacho. Essa turbulência é perigosa porque aumenta o risco de formação de coágulos. Esses coágulos podem se soltar e viajar até o seu cérebro. A investigação da doutora Sarah Chen na Johns Hopkins estudou 3.200 participantes ao longo de 5 anos. Aqueles que dormiam com um braço debaixo da almofada apresentaram um aumento de 21% nos ataques isquêmicos transitórios. Estes são mini-acidentes vasculares cerebrais que muitas vezes precedem acidentes vasculares cerebrais graves. Os participantes não sentiam esses mini-acidentes vasculares cerebrais a acontecer, mas os danos acumulavam-se noite após noite. O fator idade torna isso ainda mais preocupante. O estudo descobriu que pessoas com mais de 60 anos que dormiam nessa posição tinham o triplo do risco de AVC em comparação com participantes mais jovens. Por quê? Porque, à medida que envelhecemos, os nossos vasos sanguíneos ficam como mangueiras de jardim velhas deixadas ao sol. Eles ficam rígidos, menos flexíveis e mais propensos a danos. Acrescente a pressão da posição de dormir e você estará a pedir problemas. Jennifer Martinez aprendeu isso da maneira mais difícil.
Esta professora de 58 anos dormia com o braço direito debaixo do travesseiro desde a faculdade. Certa manhã, ela acordou e não conseguia segurar a chávena de café corretamente. Ela presumiu que tinha apenas dormido com o braço em uma posição errada, mas quando a fraqueza não passou, ela veio me consultar. A ressonância magnética revelou algo chocante, evidências de vários pequenos derrames no cérebro. O padrão mostrava episódios repetidos de redução do fluxo sanguíneo, provavelmente ocorridos enquanto ela dormia. A solução é surpreendentemente simples. Mude para um travesseiro de espuma com memória que seja espesso o suficiente para apoiar a cabeça sem precisar colocar o braço por baixo. Se precisar daquela sensação de elevação, use um travesseiro em forma de cunha que eleve toda a parte superior do corpo de maneira uniforme. Trabalhamos com a Jennifer para mudar os seus hábitos de sono e, em 6 meses, os exames de acompanhamento não mostraram nenhuma nova atividade de AVC. Ela também relatou sentir-se mais enérgica e ter menos dores de cabeça matinais. Mas se acha que isso é ruim, espere até ouvir sobre o número 4, que afeta diretamente as principais artérias que alimentam o cérebro. O número 4 é dormir de barriga para baixo com a cabeça virada para um lado. Sei que muitas pessoas juram que dormir de barriga para baixo é a única maneira de ficarem confortáveis. Mas, do ponto de vista neurológico, é um desastre à espera de acontecer. Quando dorme de barriga para baixo, não tem outra escolha a não ser virar a cabeça para um lado para respirar. Essa rotação, mantida por 6 a 8 horas, coloca uma tensão tremenda na coluna cervical e, mais criticamente, nas artérias carótidas. Deixe-me descrever o que está a acontecer no seu pescoço. A sua cabeça pesa cerca de 5 quilos. Quando ela fica virada para um lado por horas, a artéria carótida do lado oposto fica esticada, enquanto a do lado virado fica comprimida. Essas artérias são as principais vias de transporte de sangue para o cérebro. Imagine apertar uma mangueira de jardim por 8 horas seguidas. É isso que você está a fazer com o suprimento de sangue do seu cérebro. Um estudo da Universidade de Michigan de 2021, liderado pelo Dr. Michael Thompson, utilizou imagens de ultrassom em 5.000 participantes. Os resultados foram alarmantes. Pessoas que dormem de barriga para baixo tiveram uma incidência 33% maior de placas nas artérias carótidas em comparação com outras posições para dormir. Ainda mais preocupante, elas mostraram sinais de envelhecimento arterial que as faziam parecer 10 anos mais velhas do que a sua idade real. O estudo revelou que 78% dos pacientes com AVC com menos de 50 anos dormiam habitualmente de barriga para baixo. Isso não é uma coincidência. O estresse mecânico de manter a rotação da cabeça cria micro-rupturas no revestimento arterial. Essas rupturas tornam-se pontos de acumulação de colesterol e detritos, formando placas que podem se romper e causar AVCS. O caso de Robert Shen ilustra isso perfeitamente. Este engenheiro de software de 45 anos dormia de barriga para baixo desde a infância. Ele veio ao meu consultório depois de sentir o que descreveu como raios na sua visão. Esses distúrbios visuais, chamados de amaurose fugaz, são sinais de alerta de um AVC iminente. A sua ecografia carotídea mostrou um estreitamento significativo no lado esquerdo, exatamente o lado para o qual ele sempre se virava enquanto dormia. A intervenção teve de ser imediata e abrangente. Começamos a administrar-lhe medicação preventiva, mas a medicação por si só não era suficiente. Tivemos de reeducar a sua posição para dormir. Isso significava usar um sistema de almofadas corporais que o impedisse fisicamente de rolar para a posição de dormir de barriga para baixo. Também recomendamos uma almofada de apoio cervical que tornasse mais confortável dormir de lado. A transição foi difícil. O Robert dormia de barriga para baixo há mais de 40 anos. Mas, em 3 meses, a sua ecografia de acompanhamento mostrou uma melhoria no fluxo arterial e os seus sintomas visuais desapareceram completamente. Agora, se dormir de barriga para baixo parece perigoso, a próxima posição é ainda mais comum, e é precisamente isso que a torna tão insidiosa. A terceira posição é dormir de lado com o braço debaixo da cabeça. Esta posição, às vezes chamada de posição de abraço ao travesseiro, parece natural para muitas pessoas.
Você está deitado de lado, com um braço dobrado debaixo da cabeça para apoio extra, talvez abraçando um travesseiro com o outro braço. Estudos mostram que 65% das pessoas dormem assim pelo menos parte da noite, tornando-a uma das posições mais comuns. Mas comum não significa seguro. Quando usa o braço como almofada, está a comprimir várias estruturas cruciais simultaneamente. O plexo braquial, uma rede de nervos que controla todo o braço, fica comprimido entre o húmero e a caixa torácica. Mas essa não é a pior parte. Também está a comprimir a saída torácica, o espaço por onde os principais vasos sanguíneos passam do peito para o braço. Essa compressão não afeta apenas o braço. Ela cria uma contrapressão que pode reduzir a circulação para o cérebro. A doutora Patricia Williams, da Universidade de Stanford, publicou uma pesquisa inovadora em 2022 que deveria ter mudado a forma como todos nós dormimos. A sua equipa estudou 900 participantes usando monitores especiais que monitorizavam os níveis de oxigênio no sangue e os padrões de circulação durante a noite. As pessoas que dormiam com o braço sob a cabeça apresentaram episódios de redução do fluxo sanguíneo cerebral, em média 43 vezes por noite. Cada episódio durou entre 30 segundos e 3 minutos. Faça as contas. São potencialmente 2 horas de circulação cerebral comprometida todas as noites. O efeito cumulativo foi o que realmente chocou os investigadores. Os participantes que mantiveram essa posição para dormir por mais de 15 anos apresentaram alterações cerebrais normalmente associadas a comprometimento cognitivo leve. As suas ressonâncias magnéticas revelaram lesões na substância branca, áreas onde a repetida falta de oxigênio danificou o tecido cerebral. Essas lesões aumentaram o risco de acidente vascular cerebral em 56%. Maria Rodrigues achava que estava a fazer tudo certo. Esta enfermeira de 62 anos fazia exercício regularmente, alimentava-se bem e monitorava cuidadosamente a sua saúde. Mas ela dormia com o braço esquerdo debaixo da cabeça há 40 anos, sem nunca pensar que isso poderia ser prejudicial. Ela começou a notar problemas de memória e dificuldade em encontrar palavras durante as conversas. Os seus exames iniciais pareciam normais, mas quando fizemos uma ressonância magnética especializada, encontramos alterações extensas na substância branca consistentes com hipoxia posicional crônica. O processo de transformação exigiu paciência e persistência. Introduzimos uma almofada lateral contornada que eliminava a necessidade de apoio para o braço. Ensinamos-lhe a técnica do quarto de volta, em que se dorme ligeiramente virado para a frente para reduzir a pressão sobre o ombro inferior. Mais importante ainda, usamos alarmes de lembrete durante o primeiro mês para ajudá-la a ajustar-se conscientemente sempre que voltava à posição antiga. 6 meses depois, a mudança foi notável. Os seus testes cognitivos mostraram uma melhora significativa e uma ressonância magnética de acompanhamento não revelou novas lesões. Ela disse-me que sentia como se uma névoa tivesse se dissipado do seu cérebro. Estava mais perspicaz, mais articulada e tinha uma energia que não sentia há anos. Tudo isso por ter mudado a posição do braço durante o sono. Mas se isso parece preocupante, espere até ouvir sobre a posição número 2, que os médicos do pronto-socorro veem com mais frequência em pacientes com AVC. A posição número 2 é o que chamo de posição pretzel torcida. É quando a parte superior do corpo fica voltada para uma direção, enquanto a parte inferior fica voltada para outra. Algumas pessoas colocam uma perna sobre um travesseiro corporal enquanto o tronco se torce na direção oposta. É uma sensação agradável porque alonga as costas, mas cria uma bomba relógio cardiovascular. A biomecânica dessa posição é realmente assustadora. A coluna contém as artérias vertebrais, que fornecem 20% do fluxo sanguíneo do cérebro. Quando você torce a coluna e mantém essa posição por horas, essas artérias ficam enroladas como uma mangueira de jardim torcida. O fluxo sanguíneo fica turbulento, criando redemoinhos e áreas estagnadas onde coágulos podem se formar. A pesquisa do Dr. James Lu em 2023 na UCLA usou imagens avançadas para rastrear o fluxo sanguíneo em tempo real enquanto os participantes dormiam.
A posição torcida reduziu o fluxo da artéria vertebral em uma média de 67%. Mas aqui está o que me deixou com medo. Em participantes com mais de 55 anos, eles detectaram microembolismos, pequenos coágulos que se desprendem e viajam em direção ao cérebro, em 41% dos casos. O estudo acompanhou 1.800 participantes durante 3 anos. Aqueles que dormiam regularmente em posições torcidas tiveram uma taxa de AVC de 14%, em comparação com apenas 3% no grupo de controlo. Muitos desses não foram AVCs graves que levaram as pessoas ao hospital. Foram pequenos AVCs silenciosos que os participantes nem sabiam que tinham ocorrido até que imagens cerebrais revelaram os danos. Esses AVCs silenciosos se acumulam, roubando gradualmente a função cognitiva e aumentando o risco de um evento grave. O caso de Thomas Anderson assombra-me até hoje. Este capataz de construção civil de 55 anos estava incrivelmente em forma, sem fatores de risco tradicionais para AVC. A sua pressão arterial estava perfeita, os níveis de colesterol ideais e ele nunca tinha fumado. Ele desenvolveu o hábito de dormir numa posição severamente torcida após uma lesão nas costas 10 anos antes. A posição ajudava a sua dor nas costas, então ele nunca pensou que pudesse ser perigoso. Ele chegou à sala de emergência às 3 da manhã com fraqueza repentina no lado esquerdo e fala arrastada. A sua esposa disse que ele estava bem quando foram para a cama. A ressonância magnética mostrou um AVC agudo na sua circulação posterior, exatamente onde as artérias vertebrais fornecem sangue. Conseguimos tratá-lo dentro da hora de ouro com medicação para dissolver coágulos, e ele recuperou a maior parte das suas funções. Mas o alerta mudou a sua vida para sempre. A reabilitação foi além do tratamento médico. Passamos semanas a trabalhar na posição correta para dormir. A solução envolveu várias almofadas estrategicamente colocadas para manter o alinhamento da coluna vertebral. Uma almofada para os joelhos manteve os quadris alinhados e uma pequena toalha enrolada sob a cintura impediu a torção. Também tratamos a dor nas costas com fisioterapia para que ele não precisasse de se contorcer para se sentir confortável. 2 anos depois, ele está livre do AVC e dorme profundamente com o alinhamento correto. Ele conta a todos que encontra sobre o perigo de dormir contorcido. Mas nada, absolutamente nada, se compara ao perigo da nossa posição número 1. A número 1 é a posição fetal, com o queixo encostado no peito. Esta posição é reconfortante, como regressar à segurança do útero. Mas, na verdade, é a posição para dormir mais perigosa que vejo associada a acidentes vasculares cerebrais. Quando o queixo toca no peito, está a criar várias vias para um acidente vascular cerebral simultaneamente. Deixe-me explicar exatamente o que está a acontecer no seu corpo. Quando o queixo toca o peito, você está a comprimir as 2 artérias carótidas ao mesmo tempo. Essas artérias fornecem 80% do fluxo sanguíneo do cérebro. A compressão pode reduzir o fluxo em até 45%. Mas isso é apenas o começo. Essa posição também comprime as veias jugulares, que drenam o sangue do cérebro. Você está essencialmente a criar um engarrafamento onde o sangue não consegue entrar ou sair de forma eficiente. O estudo marcante da Dra. Elizabeth Harper na Harvard Medical School acompanhou 2.400 participantes durante 7 anos usando equipamentos de monitoramento sofisticados. Os participantes que dormiam em uma posição fetal apertada, com o queixo no peito, apresentaram uma média de 112 episódios de redução significativa do fluxo por noite. Cada episódio aumentava a pressão intracraniana, forçando o cérebro a trabalhar mais apenas para manter a circulação básica. As estatísticas deste estudo devem assustar qualquer pessoa com mais de 50 anos. Entre os participantes que mantiveram essa posição por mais de 5 anos, 78% apresentaram sinais de hipoperfusão cerebral crônica nas imagens. O risco de acidente vascular cerebral era 11 vezes maior do que aqueles que dormiam com o pescoço alinhado corretamente. Na faixa etária acima de 60 anos, os números eram ainda mais alarmantes. 92% apresentaram evidências de acidentes vasculares cerebrais silenciosos e 37% sofreram um acidente vascular cerebral grave durante o período do estudo.
A história de David Thompson exemplifica porque essa posição me assusta mais do que qualquer outra. Esse contabilista aposentado de 68 anos sempre foi ansioso, e sua ansiedade fazia com que ele se encolhesse durante a noite. Sua esposa percebeu que ele frequentemente ofegava durante o sono e seu rosto ficava escuro. Ela tentava acordá-lo para mudar de posição, mas ele sempre voltava a se encolher em poucos minutos. Certa manhã, ele acordou sem conseguir falar claramente e com uma fraqueza severa no lado direito do corpo. A ressonância magnética revelou não apenas um AVC, mas evidências de dezenas de pequenos AVCs anteriores espalhados por todo o seu cérebro como estrelas no céu noturno. Cada um deles roubou um pedacinho de sua função cognitiva, de forma tão gradual que ele não percebeu até que o grande AVC aconteceu. A reabilitação foi a mais intensiva que já supervisionei. Além do tratamento médico imediato, tivemos que reestruturar completamente o seu ambiente de sono. Começamos com um colar cervical macio, apenas para dormir, para evitar que o queixo ficasse encostado no peito. Introduzimos uma almofada de gravidez, embora ele obviamente não estivesse grávido, porque o seu formato em C impedia que ele se enrolasse demais. Tratamos a sua ansiedade com aconselhamento e técnicas de relaxamento, pois o estresse emocional estava a influenciar a sua postura física. A transformação levou meses de trabalho dedicado, mas os resultados foram notáveis. Imagens de acompanhamento não mostraram nenhuma nova atividade de AVC. A sua fala voltou ao normal e ele recuperou a maior parte da sua força. Mais importante ainda, estudos do sono confirmaram que ele estava a manter um fluxo sanguíneo cerebral saudável durante toda a noite. A sua esposa disse-me que recuperou o marido, tudo porque mudamos a forma como ele dormia. Então, depois de todos esses avisos, você provavelmente está a se perguntar se existe alguma maneira segura de dormir. Com certeza existe, e é mais simples do que você imagina. A posição ideal para a prevenção de AVC é deitada de costas com uma ligeira elevação, normalmente de 15 a 30 graus, com suporte adequado para as curvas naturais da coluna vertebral. Essa posição permite um fluxo sanguíneo ideal para o cérebro, minimizando a pressão sobre qualquer vaso sanguíneo. A cabeça deve ser apoiada para que o pescoço mantenha a sua curva natural, sem flexionar para a frente nem estender para trás. É essencial usar uma almofada de apoio cervical que envolva o pescoço e permita que a cabeça repouse de forma neutra. A ligeira elevação é fundamental porque trabalha com a gravidade em vez de contra ela. O sangue pode fluir para o cérebro sem ter de subir, mas não está suficientemente plano para causar congestão. Estudos mostram que esta posição reduz o risco de AVC em 43% em comparação com as posições problemáticas que discutimos. Também ajuda com refluxo ácido, ressonar e apneia do sono, todos fatores de risco independentes para AVC. Não está apenas a prevenir AVCs, está a melhorar a sua saúde geral. Configurar esta posição requer o equipamento certo, mas não precisa de ser caro. Comece com uma base de cama ajustável, se possível, ou use uma almofada de espuma em forma de cunha que proporcione uma elevação gradual. A sua almofada cervical deve preencher o espaço entre o pescoço e os ombros sem empurrar a cabeça para a frente. Coloque uma pequena almofada sob os joelhos para reduzir a pressão na parte inferior das costas e evitar deslizar para baixo. Muitas pessoas preocupam-se por não conseguirem adormecer de costas. A transição pode parecer estranha no início, mas há um método comprovado para fazer com que funcione. Comece por passar apenas os primeiros 30 minutos nesta posição antes de se permitir mudar. Aumente gradualmente o tempo a cada noite. Use almofadas em ambos os lados para evitar rolar. Em 2 a 3 semanas, a maioria das pessoas adapta-se completamente e relata dormir melhor do que em anos. Lembre-se, a prevenção de acidentes vasculares cerebrais não se resume a evitar posições perigosas. Trata-se de escolher ativamente posições que promovam uma circulação saudável. Todas as noites em que dorme na posição ideal, está a dar ao seu cérebro o oxigênio e os nutrientes de que ele precisa para se reparar e manter. Está literalmente a adicionar anos saudáveis à sua vida, 8 horas por vez.
A escolha que fizer esta noite sobre como posicionar o seu corpo pode ser a decisão de saúde mais importante que tomará em todo o ano. Não espere por sinais de alerta. Não presuma que isso não acontecerá com você. Tome uma atitude agora, enquanto ainda pode.